A advocacia brasileira vive um dos períodos mais desafiadores de sua história. Com o avanço da era digital, o exercício da profissão passou a ser diretamente impactado pela transformação tecnológica e principalmente pela promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei nº 13.709 de 2018. Essa legislação não apenas introduz novas regras para o tratamento de dados, mas também impõe ao advogado o dever de compreender e aplicar princípios constitucionais e legais relacionados ao sigilo profissional, à privacidade e à responsabilidade no manejo das informações pessoais. O cenário constitucional brasileiro já estabelecia, desde 1988, as bases para a proteção da privacidade. A Constituição Federal garante, em seu artigo 5º, incisos 10º e 12º, o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, bem como a inviolabilidade das comunicações. Essas garantias fundamentais são o alicerce para a proteção de dados pessoais, complementadas pelo parágrafo 1º do artigo 10º, que trata da necessidade de proteção contra o acesso indevido a dados sigilosos. No exercício da advocacia, essas garantias se entrelaçam com prerrogativas essenciais. A inviolabilidade dos documentos e das comunicações entre advogado e cliente é condição indispensável para a livre atuação profissional, sendo protegida constitucionalmente. Essa proteção não é uma benesse, mas um instrumento de efetivação do Estado Democrático de Direito, pois assegura ao cidadão o direito à defesa plena, com confidencialidade e segurança. A entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados estabelece um novo marco legal no país. A LGPD se aplica a qualquer operação de tratamento de dados pessoais, automatizada ou não. Isso significa que advogados autônomos, escritórios e departamentos jurídicos devem estar atentos às exigências da lei, sob pena de responderem por infrações administrativas, civis e, eventualmente, criminais. A definição legal de dado pessoal, trazida no artigo 5º, inciso 1º, da LGPD, abrange qualquer informação que possa identificar uma pessoa natural. Já o tratamento de dados envolve todas as etapas relacionadas à manipulação dessas informações, desde a coleta até a eliminação, passando pelo armazenamento, acesso e compartilhamento. Para o advogado, isso se traduz na obrigação de proteger cada dado obtido no exercício profissional com medidas técnicas e administrativas. O sigilo profissional, já protegido pelo Estatuto da Advocacia e pelo Código de Ética, ganha reforço legal com a LGPD. O profissional do direito agora tem o dever legal de adotar práticas que previnam o acesso não autorizado, a perda ou a alteração indevida de dados sensíveis. O Código Civil, no artigo 11, parágrafo 1º, inciso 3º, estabelece que a divulgação de informações pessoais deve respeitar a intimidade e a imagem do titular, sendo vedada sua exposição sem o devido consentimento. Esse dispositivo reforça o entendimento de que a atuação do advogado deve sempre preservar a dignidade e a privacidade do cliente. Além disso, por analogia, a Lei nº 7.250, de 2014, em seu artigo 50, prevê a necessidade de confidencialidade na manipulação de dados em setores específicos. Tal obrigação pode ser estendida à advocacia, considerando que o advogado frequentemente manuseia documentos que contêm dados bancários, informações médicas e outros dados altamente sensíveis. A responsabilidade do advogado, nesse contexto, é objetiva em muitas situações.
Isso significa que, mesmo sem dolo, o profissional pode ser responsabilizado por falhas na proteção de dados. É preciso, portanto, implementar políticas internas, treinar funcionários, revisar contratos e manter registros de todas as operações que envolvam dados pessoais. O Código de Processo Civil, no artigo 319, e o Código de Processo Penal, no artigo 12, impõem ao advogado o dever de proteger informações pessoais contidas nos autos. Isso envolve o respeito à publicidade restrita, ao acesso controlado e à confidencialidade das informações processuais. Já o Código Penal, no artigo 284, parágrafo 1º, prevê punições para aqueles que revelarem segredos sem autorização, inclusive no contexto de exercício profissional, quando isso resultar em prejuízo para o titular das informações. Um dos maiores desafios da advocacia contemporânea é a adequação dos procedimentos internos aos novos padrões legais. Isso inclui revisar cláusulas contratuais, redigir termos de consentimento, implementar políticas de privacidade e criar um fluxo seguro de coleta, armazenamento e descarte de dados. Além da atuação preventiva, o advogado deve estar preparado para atuar em litígios relacionados à LGPD. A judicialização de questões envolvendo proteção de dados cresce rapidamente. Por isso, o profissional deve conhecer profundamente as ações de obrigação de fazer, os pedidos de indenização por danos morais e as defesas junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nesse contexto, princípios como minimização de dados, finalidade e livre acesso tornam-se elementos essenciais na elaboração de estratégias jurídicas. O domínio desses princípios fortalece a argumentação e amplia as possibilidades de êxito nas demandas judiciais e administrativas. Outro aspecto fundamental é a relação ética entre advogado e cliente. A transparência quanto à forma de coleta, uso e compartilhamento das informações fortalece a confiança e protege o profissional. É indispensável obter o consentimento informado, redigir declarações de ciência e autorização e prestar todos os esclarecimentos necessários sobre os direitos dos titulares dos dados. A prática jurídica oferece exemplos concretos da aplicação da LGPD. A primeira peça que se destaca é a manifestação em solenidade de desagravo, organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Esse documento é utilizado para defender institucionalmente as prerrogativas da advocacia diante de situações de violação do sigilo profissional e exposição indevida de dados. A peça reforça a função social do advogado e a necessidade de proteção das comunicações e dos documentos que envolvam seus clientes. Outra peça importante é a ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais em decorrência de violação à LGPD. Nesse modelo, o advogado busca a adequação da conduta do réu às normas legais, bem como a reparação pelos danos causados ao titular dos dados. A argumentação se sustenta na demonstração do nexo causal entre a violação e o prejuízo, destacando a importância da tutela judicial para garantir o respeito aos direitos fundamentais. Também merece destaque a declaração de ciência e a autorização de uso de dados pessoais voltada às igrejas evangélicas. Apesar do foco religioso, o documento é um excelente exemplo de instrumento que formaliza o consentimento explícito para o tratamento de dados. Ele pode ser adaptado para diversas realidades, como contratos de honorários, cadastro de clientes e controle de processos internos. Em síntese, a advocacia na era digital exige do profissional do direito não apenas conhecimento jurídico tradicional, mas também domínio sobre tecnologia,
segurança da informação e novas legislações. A Lei Geral de Proteção de Dados transforma a maneira como os advogados atuam, impõe novas responsabilidades e redefine o conceito de sigilo e ética profissional. A adequação à LGPD deve ser entendida como uma etapa natural da evolução da advocacia. Trata-se de um compromisso com a legalidade, com a ética e com a proteção dos direitos fundamentais. Ao se adequar, o advogado protege não apenas seus clientes, mas também sua própria atividade profissional. O fortalecimento das prerrogativas da advocacia passa necessariamente pela valorização da privacidade, pela adoção de boas práticas e pelo respeito à legislação vigente. O advogado é, antes de tudo, um defensor dos direitos fundamentais e a proteção de dados pessoais é, hoje, uma das maiores expressões desses direitos. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe com seus colegas. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. O link para o artigo completo e os modelos de peças processuais mencionados está na descrição do vídeo. Até a próxima!